Olá! A mudança no sistema eleitoral para os cargos do Legislativo e o financiamento misto de campanha foram os principais pontos do relatório final da Comissão Especial da Reforma Política. Eu converso agora, nesta edição do Brasil em Debate, com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, vice-presidente da comissão, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria inicialmente de perguntar a opinião dos senhores sobre o relatório da Comissão Especial. Começando pelo deputado Tadeu Alencar. Eu acho que foi um avanço importante. Logo no início da legislatura, o presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, instituiu uma comissão especial sobre um tema que está há 20 anos sendo debatido no Congresso Nacional. Para a descrença de muitos, nós vamos cumprir o prazo de 40 sessões, que termina terça-feira, e apresentar ao plenário da Casa uma proposta que foi apresentada ontem no relatório do deputado Marcelo Castro, que eu entendo que tem avanços e tem pontos que precisariam ser aperfeiçoados. Como avanços, a instituição de 5 anos para todos os cargos de vereador a presidente da República, acaba com a reeleição, que cumpriu um tempo na vida brasileira, mas está patenteado que ele estabelece uma desigualdade na competição que é nociva à democracia e unifica o calendário eleitoral, eleições gerais num ano, o que é muito importante. O Brasil não aguenta eleição a cada 2 anos com um custo altíssimo, ainda mais fazendo com que o gestor eleito para os grandes desafios que a administração pública tem no Brasil termina com a cabeça o tempo todo pensando em eleição. Há avanços nesse sentido. Os pontos que eu entendo que precisam ser aperfeiçoados: o sistema eleitoral. Nós defendemos lá, o PSB e outros partidos, defendemos o sistema distrital misto, por entender que ele atrai dos sistemas existentes as virtudes dos dois sistemas, aproxima o eleitor do seu representante e, ao tempo, garante também o voto de opinião, o voto das minorias. A gente entende que isso é um avanço. Foi derrotado por uma pequena margem de voto no sentimento dos integrantes da comissão e foi aprovado o distritão, que é um sistema que, dos mais fortes na cadeia alimentar, começa pelo leão. E também não leva em consideração a necessidade de fortalecer os partidos numa reforma política. E também com relação ao financiamento de campanha, que entendemos que não deveria haver a doação empresarial, que é responsável por parte dos grandes problemas que estamos vendo acontecer na Petrobras. E, por último, a questão de gênero, que não foi, lamentavelmente, enfrentada, a subrepresentação de gênero, no relatório do deputado Marcelo Castro, mas, indiscutivelmente, é um avanço, é uma vitória da Casa, do presidente da Casa e da comissão. Obrigada, deputado Tadeu Alencar. Deputado Esperidião Amin, qual a análise que o senhor faz? O senhor concorda com os pontos levantados? Vamos começar com as concordâncias. Okay. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, é preciso que a sociedade perceba a grande virtude de termos, num começo de mandato, temos um projeto em votação. Há imperfeições, eu concordo, jamais vai haver unanimidade. Então, isso é um mérito desta legislatura, do presidente da Câmara, indiscutivelmente, o deputado Eduardo Cunha, que desencalhou a PEC 352, que estava há 14 meses na Comissão de Justiça, eu fui o relator, colocou em plenário e colocou o carro a andar. Se nós vamos ter capacidade de manter o carro rodando, a próxima semana, e a votação na comissão, vão responder isto. Portanto, esse é o primeiro aspecto e não é pequeno. O compromisso é votar até o final de maio. É muito importante votar no plenário em junho já. Colocar para o plenário. Perfeitamente. Então, isso é muito bom. Quanto ao conteúdo do relatório, primeiro, o meu partido predominantemente defende o distritão. Por isso, o meu voto é a favor como representante do meu partido. Mas eu reconheço que ele também não é um sistema perfeito. Ele tem menos fraudes do que qualquer distrital. Qualquer modelo distrital tem fraude, desde a Inglaterra até a Venezuela. A fraude na do Venezuela se chama salamandragem e está sendo feita agora, quando você dimensiona os distritos. Você desenha de acordo com o interesse partidário. De acordo com o Comitê Eleitoral da Venezuela está fazendo isso agora. Tem o nome de salamandragem. Esse é o nome lá. Na Inglaterra se chama burro podre. Na Argentina já teve isso com o apelido de borradita. Então, o distrital é excelente na teoria. Eu já o apresentei, o distrital misto.
Mas na hora de executar e desenhar, tem de tudo. Ou seja, para quem não conhece muito bem, para explicar, é quando a delimitação do distrito ela é alterada para favorecer o eleitorado de um partido ou outro de um candidato. Foi publicado pela candidato. Folha de São Paulo que resultado diferente daria fazer os distritos da cidade de São Paulo na vertical ou na horizontal. Daria outro resultado. Então, você imagina na apropriação do voto por rua. Mas eu não quero entrar. Tem defeitos, tem virtudes. Eu as respeito, mas tem defeitos que na percepção do eleitor vão comprometê-lo. Por isso, o meu partido prefere o distritão. E eu, acima de tudo, gostaria de ressaltar que a grande virtude deste relatório é que ele coloca o fim da coligação nas proporcionais com um texto igual ao que veio do Senado. Então, se nós aprovarmos este tópico, ele entra em vigor. Já para o ano que vem. Porque o Senado já aprovou. E eu considero, muito respeitoso e humildemente, que a fragmentação partidária e a pulverização dos partidos, facilitada e favorecida pela coligação nas eleições proporcionais, isto se constitui no fator mais eficaz, duradouro e corrosivo da corrupção no Brasil. Ou seja, se nós aprovarmos o fim da coligação nas proporcionais, nós estaremos reduzindo a fragmentação partidária e tudo o que decorre dela, desde o pedágio na hora de fazer a coligação, em que tempo de televisão, tempo de rádio são negociados. Se ela for restrita à coligação na majoritária, tudo bem, mas na proporcional ela desfigura o modelo e é por isso que nós temos 32 partidos já registrados e mais de 20 na linha de montagem. Ou seja, seria uma alternativa para manter o sistema proporcional. É menos ruim, na visão do senhor. É menos ruim do que qualquer sistema que envolva voto distrital. Certo. Seja misto, seja puro, seja parcial. Então, isto eu considero o nó eleitoral. Quanto à questão do financiamento, eu concordo com o deputado Tadeu. Eu mesmo tenho uma emenda aglutinativa para ser apresentada em plenário, que elimina o financiamento por empresa e, consequentemente, reduz os gastos eleitorais a praticamente 25% do que foi gasto na última eleição. E não me venham dizer que o Caixa 2 vai prosperar com isso, porque o que vai prosperar com isto, com esta limitação draconiana de volume de quanto pode ser gasto, isso vai favorecer a fiscalização. Até porque sem fiscalização não há lei que se sustente. Então eu acho positivo, há restrições quanto ao relatório, mas acho que é um grande momento que o Parlamento está vivendo. Obrigada, deputado Spiridiomi. Deputado Tadeu Alencar, eu queria que o senhor comentasse essas fragilidades do sistema distrital, como o deputado Spiridiomi salientou, a questão do desenho dos distritos, e também se, na visão do senhor, o sistema proporcional poderia ser mantido desde que com o fim das coligações. Historicamente, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, defendeu o sistema proporcional, exatamente pelas críticas que se faz ao sistema distrital, que o distrital puro ele termina por evoluir no sentido de aproximar o eleitor do seu representante, mas ele padece exatamente desse mal de não contemplar o voto de opinião, o voto das minorias, que é fundamental numa democracia para que todos os segmentos sociais tenham oportunidade de dar vazão ao seu pensamento. O distrital misto, ele diminui esse problema porque metade do parlamento é eleito por um sistema proporcional, o que estava sendo proposto no modelo alemão de lista fechada, só que historicamente era isso, o proporcional era talvez o melhor sistema porque ele equilibra melhor essa questão de ter o voto de opinião e consegue efetivamente equilibrar essa necessidade. Padece de alguns defeitos. Você ter alguém ancorado numa votação de mais de 1 milhão de votos, como algumas personalidades conhecidas largamente pelo público, eu já vi em Pernambuco deputados se elegerem com 1.000 e poucos votos. Nós tivemos um com 285. Então isso é disfuncional. Aí vem o bordão, você não me representa. Você não me representa, que é a Sim, mas isso é possível principalmente também pela coligação, também, não?
Então, se você aprimora o sistema proporcional no sentido de estabelecer cláusulas de barreira de desempenho para que os partidos possam, para diminuir essa fragmentação a que se referiu o governador Esperidião Amin, e ao mesmo tempo estabelece uma cláusula de desempenho individual, em que o candidato precisa ter uma votação mínima, razoável, não para inibir que ele chegue ao parlamento, mas para que ele chegue ao parlamento com o mínimo de legitimidade. De representatividade. De representatividade, de legitimidade política e democrática. E, de outro lado, que se possa, isso é uma coisa meio difícil de explicar num tempo curto, mas que as sobras possam ser, e hoje não é, partilhadas por todos e não só por aqueles que atingiram o coeficiente eleitoral. Isso é um aprimoramento do sistema proporcional e se pode pensar também, não sei a opinião do governador, de esterilizar, embora isso já se resolve com a cláusula de desempenho individual. Sim. Mas poderia pensar em esterilizar, para além do coeficiente, essa votação extraordinária de milhares, de centenas de votos. Se me permite, que é agravado o aproveitamento desses votos quando, pela coligação, Exatamente. na proporcional, você elege vamos dizer, um grande líder de esquerda e na garupa vem alguém da extrema-direita, porque a coligação pode fazer com qualquer lado. Exatamente. É a história de você votar em João e eleger Pedro. Mas nós... Não, principalmente quando Pedro é de esquerda e João é de direita, Exatamente. né? Antagônicos, quase. Então, só para arrematar... Caso que aconteceu nas últimas eleições. O que me perguntou sobre o sistema eleitoral, nós tínhamos esse pensamento dentro do partido, mas vimos que afunilou na comissão. E ninguém, em nosso sentido, tem maioria para fazer uma alteração constitucional. E quando se trata de alteração do sistema eleitoral, você tem que mexer na Constituição, que precisa de quórum qualificado de 3/5, 307 votos. Portanto, nem o PT, defendendo lista fechada, tem os 307 votos, nem o PSDB, que pelo menos majoritariamente defende o distrital misto, nem o PMDB, que defende o distritão, e outros que, como o PP também foi dito aqui, pelo nosso companheiro governador Esperidião Amin, de modo que nós vimos que era importante, talvez, criar uma convergência em torno de um consenso mínimo, e esse consenso mínimo nos pareceu que poderia se dar em torno do voto distrital misto. Mas eu reconheço que o sistema proporcional, inclusive historicamente o PSB sempre defendeu. Até lá, nós vamos votar isso amanhã e sexta-feira, temos até terça, que é o prazo final. Nós vamos seguir dialogando com outras forças políticas e tentar apresentar destaques que, eventualmente, possam corrigir esses pontos que imaginamos que possam ser aperfeiçoados no relatório. Ok. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, deputados, mas o debate continua dentro de alguns instantes. A gente volta já já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o relatório final da reforma política com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, vice-presidente da comissão, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputado Esperidião Amin, o deputado Tadeu Alencar estava falando, além do fim das coligações, se fosse mantido o sistema proporcional, na questão de uma cláusula de desempenho individual. Ainda há uma possibilidade em plenário, quando na comissão se só estão discutindo distritão ou distrital misto, no plenário, tudo isso pode ser revertido? Sistema proporcional, como é que fica a votação? A cláusula de barreira está mantida. A cláusula de barreira vem da PEC 352. Cláusula de barreira do partido e individual. Ou seja, nós nem precisamos destacar ou fazer uma emenda. Por exemplo, se não aprovássemos o sistema eleitoral, a cláusula de barreira está lá escrita. Se não mudar, continua proporcional. Se não mudar, continua atual. Né? Isso tudo pode acontecer, tanto na comissão quanto... O que interessa é o plenário da Câmara. Né? Mas nós podemos não aprovar um novo sistema eleitoral. O Brasil vai ficar sem sistema eleitoral? Não, vai ficar com o atual, com as coisas que se enxertarem. Elas não podem ser assim tão afinadas, como aconteceu com a nossa Constituição, que foi preparada para o parlamentarismo e, no fim, manteve o presidencialismo, né, suscitando esse caráter ambíguo da nossa Constituição. Mas não haverá ambiguidade. O sistema proporcional tem um monte de defeitos que podem ser reduzidos, como o deputado esclareceu perfeitamente, especialmente nessa questão da carona. Levar carona quem não teve votos. Isso é terrível,
Porque o bordão popular de 2013, principal, além da corrupção, foi: você não me representa. Então, a legitimidade da representação popular é fundamental. Pode ser corrigida mesmo no sistema proporcional. E com a proibição da coligação nas proporcionais, mais cláusula de barreira, que até teoricamente seria desnecessária, mas nunca é demais, até porque já tivemos embates no Supremo Tribunal Federal. É isso que eu ia perguntar, porque já foi derrubado uma vez. Então, quem já perdeu uma vez, não pode... E o Brasil perdeu, no mínimo, 10 anos com isso, 11 anos. Então, eu entendo que nós poderemos ter, primeiro, aprovação na comissão parlamentar. Eu acho que não vai haver dúvida que o Distritão vai ganhar. Agora, não vai ganhar com 3/5. Né? E vai ensejar vários anticorpos. Né? Aí é que os anticorpos, todos que pensam um pouco diferente, desde as mulheres, a questão da subrepresentação de gênero, até o PT, vão perceber que tem que ceder para conseguir criar uma, nem que seja uma jabuticaba, né, que impeça que o poderoso Distritão ganhe. É isso que nós vamos ver. E aí vem a solução política, eu não posso prever o que vai acontecer. Já se falou no plenário que o Distritão só é adotado, por exemplo, não chequei... Em 2 países do mundo. Né? No Afeganistão e em um outro país que eu não me recordo agora. E ninguém quer se mudar para lá, isso que é o pior. Agora, deputado, o senhor levantou um tópico que é importante, do Supremo Tribunal Federal ter julgado e derrubado a cláusula de barreira anteriormente. O sistema de financiamento, permitindo contribuição de empresas. Quando há uma questão sendo julgada, uma ação movida pela OAB, que questiona justamente a legalidade da contribuição de pessoas jurídicas e na qual 6 ministros já se manifestaram contrariamente a essa questão. Tem um voto pendurado que deve ser anunciado no começo do segundo semestre, né? Isso, mas assim, o consenso já foi, a maioria já foi atingida, né, de 6 ministros. Há a possibilidade, sim, de um ministro mudar o voto, mas isso é muito raro. Então, o Supremo já sinalizou que é contrário e o Congresso, a Câmara, votaria contrária ao entendimento do Supremo? Você me permite? Se a Câmara constitucionalizar, vai criar um problema constitucional que o Supremo vai elidir. A minha proposta no plenário vai ser eliminar o financiamento por empresas e, consequentemente, reduzir o volume total que pode ser gasto por uma candidatura num determinado estado em valores absolutos a mais ou menos 25% do que foi declarado em 2014. Obrigada, deputado Espírito Amin. Deputado Tadeu Alencar. Sobre esse ponto, eu penso que os motivos que levam o Supremo num julgamento que ainda não foi concluído, portanto, é possível uma revisão a partir de um voto que traga ângulos novos sobre essa questão, algum ministro eventualmente revisar o seu posicionamento. Não é uma coisa muito fácil, mas pode acontecer. Mas eu penso que na hora em que a Câmara constitucionaliza essa matéria, ela traz uma análise de outra natureza, porque hoje o financiamento empresarial ele está na legislação infraconstitucional e, portanto, a posição de onde se observa a questão de financiamento será outra, aí sobre, inclusive, outros aspectos. Eu penso que essa doação empresarial, ela precisa ser alidida. A empresa não tem patriotismo, não tem civismo, ela tem interesse, que devem ser defendidos republicanamente, com transparência no parlamento. Não tem nenhuma dificuldade de examinar uma questão que interessa a qualquer segmento econômico, depois das eleições. E não antes, quando se faz uma vinculação que é perniciosa, é nociva à democracia, porque o parlamentar, eu estou falando de sistema, quando ele vai se pronunciar sobre uma dada questão, ele vai certamente, financiado por um segmento, primeiro levar em conta o interesse desses segmentos e menos o interesse do país. O que não devemos é imaginar que isso está se demonizando o interesse empresarial. Absolutamente, o Brasil precisa do setor produtivo, que tenha arejamento, que possa ser apoiado por medidas normativas de acordo com um mercado global que vivemos, a 8ª economia. E dessa suspeição, ele não vai conseguir se livrar. Exatamente. Ainda que seja o mais ilibado dos parlamentares, o sistema é que permite esse tipo, favorece esse tipo de suspeição que eu acho que não é nocivo. Então, eu acho que o Supremo, diante de uma constitucionalização da proibição ou da permissão, ele vai ter que se manifestar. Ele vai se pronunciar, mas nós estimamos e fico feliz de ver, conhecer a posição
do deputado e ex-governador Esperidião a mim. Nesse sentido, fico feliz que possamos estar juntos tentando construir um consenso acerca dessa questão. Agora, deputados, obrigada, deputada Alencar. Agora, caso seja mantida ainda a possibilidade de doação por empresa jurídica, deveria ser mantida, como é hoje, a possibilidade que uma mesma empresa doe para mais de um candidato ao mesmo cargo, em nome do pluralismo e do exercício da democracia? Há quem defenda que ela só pode apoiar partido e um só. Ou seja, ela ficaria partidarizada, como ocorre nos Estados Unidos, não custa lembrar. Agora, quero dizer que, se for constitucionalizada a possibilidade da participação da empresa no financiamento, nós estaremos no rumo que a Suprema Corte Americana adotou em 2010, quando, respondendo a uma questão chamada, pode abrir no Google, Citizens United, ela permitiu que a empresa financie não só campanha, mas financie campanha contra você. E mais, suscitou uma intervenção de uma agência publicitária, se não me engano, de Maryland, que se inscreveu como candidata. Se a empresa tem os mesmos direitos do cidadão, então a minha empresa vai ser candidata. E só não teve a candidatura aceita e registrada porque não era eleitora. Ou seja... Não tinha sido registrada. Não era eleitora, então não pode ser candidata. Então isso foi um deboche que foi feito a respeito dessa, entre aspas, cidadania empresarial, que uma decisão que permite à empresa não só contribuir para a candidatura, mas contribuir só para um partido, então ela vira um eleitor. Ela tem o direito do cidadão. Então, eu acho que o tema vai ser fascinante. Eu acho que, neste momento da vida nacional, nós não temos como sustentar o financiamento por empresa na campanha eleitoral. Obrigada, deputado Esperidião. Deputado Tadeu Alencar. Sobre isso, é importante lembrar o que está no relatório do deputado Marcelo Castro. Ele estabelece a possibilidade da doação empresária, mas ele diz também que ela pode ser apenas para os partidos, não para um único partido. O que já é uma imposição de limites, melhora o sistema que nós temos hoje. Mas o mais importante é o estabelecimento de limites. Não valor absoluto. Em valor absoluto, eu acho o limite do que a empresa pode doar ou o limite do que o candidato pode arrecadar? Independente de quem você admite que possa ser doador, o mais importante é que tenha limites claros e que possam ser fiscalizados pelos órgãos de controle. Hoje você vê uma campanha nas ruas com grande pujança, com uma musculatura enorme, quando você vai ver a prestação de contas, há uma desconexão absoluta. E a gente meio que se conforma com isso. Na hora que você tiver campanhas mais baratas, que se puder dar aos órgãos de controle, porque eu penso que isso precisa ser trabalhado também, à Justiça Eleitoral, às controladorias, aos tribunais de contas, ao Ministério Público, instrumentos que possam efetivamente cumprir um controle em tempo real, porque isso é que é ruim. E hoje não se faz porque não há um controle, um limite estabelecido de modo racional. Você tem um limite de 2% do faturamento de uma empresa, uma grande empresa, esses 2% é uma fábula de dinheiro. Não, então, deputado, é o limite do que a empresa pode doar, mas e o limite do que o candidato pode arrecadar? Está previsto isso. São dois limites, do que se pode doar e do que você pode gastar. É um limite do ponto de vista da receita e um limite do ponto de vista da despesa também, que são coisas diferentes. Compreendendo, inclusive, o autofinanciamento do candidato. O autofinanciamento, porque senão você pega um candidato milionário e ele não vai receber de ninguém, mas ele próprio pode doar e, portanto, o limite é uma coisa fundamental. Eu acho que nós temos um sentimento hoje muito claro, inclusive pelas experiências que estamos vivendo. O Brasil assiste com grave preocupação que estamos vendo todos os dias serem denunciados na Petrobras. E hoje aquela Codama fez uma declaração estarrecedora de que o que move a economia brasileira é a corrupção. Isso é uma coisa assim... A doleira, a Codama. Nelma Codama. Isso é uma frase assim que nos deve fazer refletir. Assim como a outra do Paulo Roberto Costa, que disse que empresa não faz doação. Faz antecipação, empresta. Então são essas coisas que têm tudo a ver com a necessidade de um sistema de financiamento. Eu costumo dizer, isso aí são duas frases, essas duas são duas frases que em qualquer boteco, reunião religiosa, círculo familiar, essas frases vão calar fundo. Então, torna insustentável você defender o financiamento empresarial.
Tem a terceira frase, só para continuar então, na roda, deputados, aquela que não se assenta um paralelepípedo no país sem pagar também o pedágio. Pedágio, né, deputados? Bom, que também foi dita durante as investigações das denúncias envolvendo a Petrobras. Mesmo que seja exagerado, em todos os lugares é assim, mas a frase é verossímil, parece verdade. Então, ela cria um sentimento. Você não pode ir contra o sentimento. Deputados, nós vamos continuar acompanhando os trabalhos da reforma política, tanto na comissão quanto no plenário, quando for discutido. E eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no estúdio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, vice-presidente da comissão, e com o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilendebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.